e vai agora mostrar mais um trecho no qual o ex-presidente Bolsonaro voltou a questionar as urnas eletrônicas, ironizando a continuidade no uso das urnas e também ironizando o ministro Luiz Roberto Barroso. Dá uma olhada. Nós estamos aposentando o caixa eletrônico. Assim como aposentamos a máquina de escrever lá atrás, aposentou-se o orelhão também, ninguém mais sabe o que é orelhão, né? Vai aposentar, as coisas vão mudando, só não muda a urna eletrônica, essa não muda, nunca, tá? Não estou desconfiando, eu estou dizendo que nós devemos nos precaver para não sermos surpreendidos. Depois que acontece, não adianta você pedir VAR depois que aconteceu. E graças a Deus, parabéns, ministro Barroso, sou seu admirador, que o senhor convidou as Forças Armadas para fazer parte da Comissão de Transparência Eleitoral. Um beijo, Barroso. Volta aqui o nosso time da análise, né? Todo mundo checando. O Edu Petrelli mandou aqui, a Nath também. 7.980.958 visualizações. O nosso queridíssimo Leandro Rezende já traz a análise dos especialistas sobre isso. É impressionante como o presidente Jair Bolsonaro dá, ele, como todo grande líder de massas, né? Ele consegue dar voltas. Eu vou começar com o Uribe, que seriam impensáveis para quem está tentando, um político que está sendo, digamos, cobrado para ter alguma a coerência ali, porque, por exemplo, ele compara a urna eletrônica, que é um avanço recente, que está coordenada com o que tem de mais moderno, com o orelhão. É impressionante, né? E é engraçado, porque o que ele quer é deixar a urna de lado e trazer a contagem pública em manual dos votos, ou seja, votinho de papel, votinho impresso, né? De pelo menos quase 30 anos atrás, de volta para cá. Percorrendo esse mesmo caminho, ele ironiza o ministro Luiz Roberto Barroso, né? Muito obrigada por ter convidado as Forças Armadas. Por quê? Porque isso se tornou um flanco de tensão permanente, como se os militares dizendo, estamos nos sentindo desprestigiados, nossas manifestações não são aceitas, o que não é verdade. De 14, 10 foram parcial ou totalmente aclamadas, segundo dados públicos do Tribunal Superior Eleitoral. Sobre isso, Uribe, eu tive a oportunidade no final da semana passada, sexta-feira, de no Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAJ, perguntar ao ministro Luiz Roberto Barroso. Escuta, muita gente diz que o senhor, no afã de acertar, errou estrategicamente, porque abriu uma porta permanente de questionamento usando os militares ao processo eleitoral. E aí, Barroso, numa longuíssima resposta que eu vou sintetizar aqui, ele diz, primeiro, tratei as Forças Armadas com o respeito e a altivez que uma instituição de Estado devem ter. Se, por acaso, em tese, e eu não estou dizendo que tem, ele se veste, né? Há alguma autoridade usando de subterfúgio do prestígio das Forças Armadas para tentar comprometer a eleição, a culpa não pode ser da vítima. A Justiça Eleitoral, quem agiu no intuito de ampliar o acesso ao processo, é a vítima e não pode ser culpada. Mas a vítima não é tola e sabe se defender. Foi o que disse o ministro no sentido de estamos atentos e estamos alertas. Uribe, essa semana muita gente falando, olha, as Forças Armadas cobraram código-fonte que estava aberto para elas há quase um ano, as Forças Armadas pediram coisas fora do prazo pela segunda vez, ontem ficou claro, as Forças Armadas fizeram questionamentos que não tinham a altitude técnica, né, para merecer uma resposta mais alongada do TSE, até onde essa insistência do presidente Jair Bolsonaro em puxar tiveram que excluir um integrante da comissão que abertamente disseminava. O cara estava lá dentro do TSE, inspecionando urna, espalhando fake news sobre urna dentro das redes sociais. E quem disse foi a própria rede social. Postagem falsa, informação falsa. Tinha lá, antes dele deletar as redes, que eram aí a prova desse vínculo. Até onde vai essa tentativa de arrastar as Forças Armadas para esse embate que o Bolsonaro criou e que é político aí, dele com o sistema eleitoral que o elegeu por mais de 28 anos, ele e a seus 3 filhos, que até o momento estão na política. Tem ex-mulheres que já disputaram mandatos, não conseguiram, e tem mais filhos aí, quem sabe também ingressando nesse caminho. Até o dia da eleição, Dani, é isso que se diz nas Forças Armadas. E é uma grande crítica em relação à postura do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, porque há uma avaliação no alto comando das Forças Armadas de que esse discurso poderia mudar um pouco. É claro, as Forças Armadas não têm familiaridade com o processo. E a gente pode até ver pelos posicionamentos atuais, falar de sala escura, falar de urgentíssimo para código-fonte, falar sobre eventuais irregularidades do passado. A gente vê que as Forças Armadas não estão habituadas. O que se tem uma avaliação dentro das Forças Armadas é que
Barroso acabou jogando as Forças Armadas no processo e a avaliação do Ministério da Defesa, e Barroso contradisse, como você disse, é de que acabou querendo usar Barroso como uma justificativa para que o presidente Jair Bolsonaro não questionasse as urnas eletrônicas, porque haveria a fiscalização das Forças Armadas. Então, há um pote até aqui de mágoas em relação a esse ponto pelas Forças Armadas. E o que a gente tem visto, e é uma crítica a Paulo Sérgio Nogueira, é que é um processo extremamente técnico, que deveria ser tratado como um processo técnico, que foi politizado. Uma série de ofícios, essa guerra dos ofícios, cada hora pedindo uma coisa, e aí as Forças Armadas já receberam uma negativa do ministro Edson Fachin para uma reunião privada e agora pretendem enviar um novo ofício para Alexandre de Moraes pedindo uma reunião privada. Então a gente tem visto que é um processo eminentemente político. A gente não tem mais um processo de uma discussão técnica das Forças Armadas com o Tribunal Superior Eleitoral. E é interessante a gente perceber que o presidente Jair Bolsonaro modula o discurso conforme os seus interesses. A gente lembrou ontem, Dani, que no passado ele defendeu as urnas eletrônicas e no podcast Flow ele é cobrado sobre isso, de que por que você defendia as urnas eletrônicas no passado e não agora. E ele fala, não, porque há indícios de irregularidade. Que indícios, cara pálida? A Polícia Federal não apontou até agora nenhuma prova de irregularidade nas urnas eletrônicas. Então essa queda de braço vai continuar e aí você tem 2 pontos que explicam por que o presidente Jair Bolsonaro segue nessa toada, segundo alguns aliados dele. Primeiro, ter um argumento de transformar a Justiça Eleitoral numa eventual algoz caso ele perca as eleições. Então, dizer que houve fraude. Segundo, já começar a articular ele como líder de uma oposição caso ele perca. Ou seja, eu falei, houve uma fraude e agora eu posso ser uma liderança de oposição fora da presidência da República para conseguir ainda ter força política. Então, é um discurso que interessa ao futuro político de Jair Bolsonaro. Leandro Rezende foi ouvir especialistas em medir, né, Leandro, o impacto dessas falas imensas nas redes sociais. Traz para cá os dados, entrevista de Bolsonaro acumulando quase 7 milhões e 900 mil visualizações, a entrevista que ele deu ao Flow Podcast. Com você, meu caro. Dani, dados da AP Exata que mostram que foi um sucesso para o presidente conceder essa entrevista de mais de 5 horas ao Flow Podcast por razões variadas, né? Primeiro, a observação que a AP Exata fez é em cima do que disseram os perfis que apoiam o presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais e também os opositores. Bom, houve, segundo a AP Exata monitorou, uma reformulação no discurso dos opositores do presidente da República, que acharam que a presença dele no Flow iria flopar. Flopar é não bombar, né, na internet, porque tinham outros podcasts também que tinham, por exemplo, a Anitta como uma das convidadas, um podcast que também mobilizou muita gente ontem na política também. Então, os opositores, a AP Exata percebeu que precisaram reformular o seu discurso por conta do sucesso do presidente Jair Bolsonaro. Opositores destacaram que o presidente Jair Bolsonaro foi inconstante diversas vezes quando falou ao Flow e lembraram o fato de o Flow ter usado uma tarja na tela lembrando a audiência do podcast de pesquisar sobre tudo aquilo que o presidente disse. Esse é o lado dos opositores, agora o lado do sucesso. A AP Exata conseguiu medir que as pesquisas no Google associadas ao nome do presidente Jair Bolsonaro também incluíram o Flow e que elas bateram recorde, tiveram um patamar muito alto nessa terça-feira por conta da repercussão da presença do presidente lá no podcast. As menções positivas ao presidente Jair Bolsonaro também cresceram desde ontem, desde a entrevista, e os apoiadores foram eficazes em manter o tema como um dos mais comentados no Twitter ao longo de toda a terça-feira. Só para fechar, Bolsonaro no Flow, essa hashtag surgiu em 32% das postagens sobre o presidente da República, as postagens feitas nessa terça-feira. E, além disso tudo, há uma percepção de que o presidente usou muitas frases de efeito justamente para produzir uma série de cortes e bombar esses cortes nas redes bolsonaristas de WhatsApp e Telegram. Isso é estratégia, assim, na veia, né? Os cortes, eles de fato, porque a pessoa, a maioria das pessoas não fica 5 horas assistindo, né? Mas consegue depois ir ali pegando momentos específicos por conta das legendas e assistindo. O presidente, então, hábil de novo no uso das redes sociais, como o próprio PT diz, aí é a seara dele, isso é onde ele vai melhor e não adianta a gente tentar chegar a igualar ali, porque
tem que tentar, talvez, equilibrar um pouco, né? Fazendo aí um 5-2, 5-3 já está ok, é o que admite mesmo o PT e está aí a prova, né, Leandro? É isso, o PT admite que precisa mudar a sua... E aí, Dani, só para trazer também o outro lado do PT, quem foi uma das principais personalidades políticas a reagir à entrevista do presidente no Flow foi o André Janones, que entrou para a campanha do ex-presidente Lula justamente com esse papel. Ele está aqui, eu estava vendo agora aqui no Twitter, né, o pessoal falando que ele está aí tirando onda, não entendi por quê, Leandro, me conta. O André Janones pegou os dados iniciais ali no meio da tarde, né, o presidente comemorando o fato da entrevista dele ter ultrapassado as visualizações que uma recente aparição da Beyoncé teve. O André Janones pegou esse post do presidente e colocou que a live que o André Janones fez sobre auxílio emergencial, que de fato o transformou num fenômeno de redes sociais lá em março de 2020, teve ainda mais engajamento do que essa entrevista concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ontem. Então, acaba que para disputar essa narrativa virtual contra o presidente Jair Bolsonaro, que hoje usou o próprio perfil para celebrar a audiência da entrevista que ele concedeu ao Flow, isso para além de todos os vídeos curtos que já estão circulando muito nas redes sociais, quem encampou essa tarefa de defender o Lula foi o André Janones, que entrou também para a campanha para isso, porque ele tem uma ampla base por lá. E tá lá, né? Tá a Anitta chamando o Lula para fazer, juntar os dois num podcast só, meio break the internet, e agora também aí o Janones, enfim.